Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco a respeito da nossa disciplina. Hoje eu queria ver com vocês um pouco da questão do conceito de ética ministerial, A ética na vida do cristão, na vida daquele que tem o seu compromisso com Jesus e também o seu compromisso diante da igreja. Como vamos observar um pouco a questão da ética com a família e a ética também com a igreja. A ética cristã procura refletir sobre o comportamento ideal, o dever do cristão para uma convivência harmoniosa dentro da igreja. O primeiro conceito, o primeiro pensamento que nós já observamos aqui é a questão do saber viver de uma forma harmoniosa com outros irmãos. Dentro da igreja são vários pensamentos, diferentes atitudes, caráter, característica, e cabe a cada um de nós procurar viver de uma forma ética e responsável, principalmente os líderes, principalmente a liderança diante da igreja. A ética ministerial, por sua vez, irá idealizar os valores necessários para que se vislumbre o comportamento também ideal dos ministros na casa de Deus. Nós queremos ver o comportamento da igreja, eu falo no caso dos líderes, pastores, professores de sala de aula, de escola bíblica, líderes de departamentos dentro da igreja. Nós queremos ver o comportamento ético dos nossos alunos, das nossas ovelhas, mas também nós precisamos ser uma fonte, uma referência, ou melhor, uma fonte não, uma referência dessa ética que nós queremos que todos venham a seguir e a andar. Então precisa partir de nós. Para a facilitação do estudo, é conveniente que se departamentalize os diversos relacionamentos do obreiro que devem ser regulados pela ética ministerial. Para a gente pensar, vai aqui 3 perguntas. O que é ética? Quais as perguntas que a ética busca resolver? E de que se ocupa a ética ministerial? Tá certo? São 3 perguntas que vai aí para a gente pensar e responder. Sim, responder em nossa vida. O obreiro e sua vida. Em relação à vida pessoal, ao menos 6 aspectos devem ser observados pelo obreiro. Ele primeiro precisa, como eu falei, ser o exemplo. Ele primeiro precisa colocar-se como exemplo para o seu rebanho ou para o seu departamento, o departamento que ele comanda. A primeira coisa que o obreiro deve entender é que antes de seu trabalho, Deus quer a sua vida. Não adianta, querer forçar a barra para apresentar algo que você não tem. Então, antes de pensar no comportamento ético para as ovelhas, você precisa primeiro se adequar no seu comportamento ético para com Deus. Por essa razão, a Bíblia adverte para a necessidade que o obreiro deve ter em velar pela sua própria vida, cuidar da sua própria vida, para que ela seja realmente um exemplo para outros. Paulo adverte Timóteo nos seguintes termos: não mais rejeita as fábulas profanas e velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, você precisa ter uma postura ética, um código ético, porque com a sua postura ética louvável diante do seu departamento, diante do seu rebanho, você
tanto está trazendo benefícios para a sua vida, como outras pessoas também serão beneficiadas, né? Crescerão também no seu conceito de ética. Em segundo lugar, mas só no finalzinho aqui ainda, antes de uma vida de trabalho para com Deus, o obreiro deve ter uma vida de intimidade com Deus. Primeiro ele precisa resolver os seus problemas pessoais. Primeiro ele precisa resolver a sua ética, para depois ele transmitir através da sua vida, não só de palavras, mas através da sua vida esse código de ética. Em segundo lugar, o obreiro deve zelar pelo corpo como templo do Espírito Santo e como sua principal ferramenta de trabalho. Você, né? Você tem que zelar por isso. Esse talvez seja um dos maiores problemas do bom obreiro, pois muitas vezes a fadiga do dia a dia leva sinceros servos do Senhor a ter uma qualidade de vida muito abaixo. Então você não pode se sobrecarregar com muitos problemas das pessoas. Você não pode absorver de uma forma que você venha ficar sobrecarregado, você venha ficar desanimado, você se exauste, né, de tanta coisa que você quer resolver pela sua compaixão, pela sua bondade, mas você precisa ficar esperto nessa situação, porque você não pode absorver tudo, né? Como cuidados que o obreiro deve ter, salienta-se o zelo pela alimentação saudável, horário certo, sono adequado, tanto em qualidade quanto em quantidade. E aí vem aquelas outras orientações do exercício físico, né? Deixar-se de qualquer vício, qualquer impureza desse mundo, para ter uma vida conservada, para que você possa verdadeiramente servir ao rebanho, né? No tocante ao assunto da Bíblia, é bem clara. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. O terceiro aspecto é ser ressaltado de que o ministro de Deus deve entender o ministério como vocação e as mais excelentes das atividades humanas, né? Jamais ter a ideia de que você está servindo a Deus por receber em troca alguns recursos humanos. É bem verdade, nós queremos abrir aqui um parênteses, que existem os obreiros, né, pastores principalmente, algumas igrejas com condições financeiras adequadas, até o ministro de música, né, o pastor, eles são remunerados, né, porque a Bíblia ela nos orienta dizendo que todo obreiro é digno do seu salário. Mas a primeira característica desse obreiro não deve ser a preocupação apenas pelo salário, mas a sua vocação. Porque tem muita gente recebendo, tem muita gente se especializando, tem muita gente estudando tantas as coisas, mas precisa primeiro ter a sua vocação. Você se sente um vocacionado para assumir um departamento, para assumir um rebanho, para estar de frente de vidas que carecem, que necessitam mesmo de recursos espirituais, do amor de Deus, da bondade de Deus. Então é uma questão a se pensar, né? Todas as profissões podem ser aprendidas, estudadas e conquistadas, porém não é assim com o ministério. O ministério não somos nós que conquistamos, mas é Deus que nos conquista para Ele. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia, né? Nós somos vocacionados por Deus, chamados por Deus, identificados por Ele para um determinado ministério, uma determinada obra a se realizar. E nós precisamos, além de tudo, entender essa vocação, entender esse chamado e aceitá-lo de bom grado, ok? Vamos voltar daqui a pouco no segundo bloco.